Chega mais, nação! Ótima segunda-feira para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. O Flamengo que venceu o Juventude por 2-0 e a imprensa esportiva repercutiu essa vitória do Flamengo. O Mengão, que é o líder do Campeonato Brasileiro, agora vira o canhão. O foco do Flamengo agora é vencer o Estudiantes da Argentina pela Copa Libertadores da América. Vamos juntos analisar aqui. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, aperte o botão aqui embaixo, se inscreva e ative o sino das notificações para você sempre receber todas as informações do Flamengo. E coloca nos comentários aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Se você está no Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Brasília, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, no Amazonas, no Acre. Coloca aí pra gente saber onde tem torcedor do Mengão, dando aquela moral aqui no nosso canal. Deixa os créditos ao canal do João Guilherme, Vene Casagrande, ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá para as últimas informações do Flamengo. Como ficou a classificação do Campeonato Brasileiro depois dessa rodada? Lembrando que ainda não terminou, viu, professor? Sim. Amanhã tem Bahia contra o Cruzeiro, eles fecham a rodada às 8 horas da noite, mas a gente consegue ver nessa primeira parte da tabela o Flamengo com 50 pontos, Palmeiras 46, Cruzeiro vem terceiro com 44 e o Mirassol fecha o G4 com 38. O Mirassol só cai desse G4 se o Bahia vencer o Cruzeiro. Exatamente, então essa última rodada, esse último jogo dessa rodada, nessa segunda-feira, vai fazer a diferença. Vamos para a segunda parte da tabela, para a gente mostrar como ficou, né? E como ficou a situação também aí do Vasco. Vasco e Ceará. O Ceará em 11º com 27 pontos, então empatar fora de casa da forma que foi. Teve aquele gostinho de vitória, né? Internacional vem em seguida com 27 pontos também. Internacional que foi goleado pelo Palmeiras no Allianz Parque. Galo com 25, Grêmio 25 também. Aí o Vasco, 23 pontos. Então, tá aí, professor. O Vasco fica a 1 ponto do Z4. O vascaíno olha isso e fala, puxa, poderia estar bem melhor, né? Com esses 2 pontinhos que ele contava no papo antes do fim da partida. Principalmente se a gente considerar que o Vasco tem menos jogos em relação ao Vitória, né? O Vasco é da turma dos 22. Bem doído mesmo, esses 2 pontinhos perdidos. Aí, né? E o Sport lanterna com 11 pontos e o líder, né, da competição até o momento é o Flamengo. Flamengo que jogou no Alfredo Jaconi, o Flamengo que quebrou um tabu ao vencer o Juventude por 2-0. A Mariana Becker esteve no jogo e traz todas as informações. Olá, amigos do Sport Center. O Flamengo fez o que precisava para quebrar o tabu de 28 anos e vencer o Juventude por 2-0 aqui no estádio Alfredo Jaconi. Juventude que era aí o adversário mais antigo e em que o Flamengo não vencia como visitante, conseguiu então quebrar esse tabu. Juventude até começou pressionando mais, mas em seguida o Flamengo assumiu o domínio do jogo. Na primeira finalização certa no gol, o Flamengo balançou as redes. Aos 31 minutos, Saúl colocou na cabeça do Arrascaeta para ele abrir o placar. Na segunda etapa, Danilo colocou Luiz Araújo na cara do gol, mas o camisa 7 acabou chutando em cima do Jandrei. O Arrascaeta ainda teve oportunidade de falta, mas acabou acertando a trave. E aí, já no final do jogo, Emerson Royal de cabeça marcou o segundo do Flamengo. Vamos ouvir os personagens da partida. Eu, como torcedor, vi o Flamengo sofrer muito aqui na minha infância, tá? E isso foi falado bastante porque realmente era um jogo que tinha esse contexto histórico e a gente queria muito mudar isso, né? A gente sabia que era um jogo difícil, mas a gente veio para ganhar. E mais feliz ainda com o gol, por ter saído meu primeiro gol aqui. Então agora seguir forte aí durante o campeonato para a gente poder continuar vencendo. E quando eu vi os treinos que eles fizeram durante a data FIFA, me deu muito o que pensar, né? Porque jogadores que já estão numa temporada aí com 9 meses, ninguém alega cansaço, todos querem treinar. Falei para eles que esse grupo, quando você vê isso no treinamento, cada vez que as pessoas contagiam, é um grupo que quer fazer história. Quando ligam outros clubes interessados, isso me deixa, não posso mentir, me deixa feliz, porque vejo que existe um reconhecimento no nosso trabalho e no que está sendo feito no dia a dia, né? Mas não é o momento.
não era o momento. Com a vitória, o Flamengo chega aos 50 pontos, continua como líder da Série A do Campeonato Brasileiro e tem na próxima rodada o clássico contra o Vasco, mas antes disso, no meio de semana, tem um compromisso importante pela Libertadores da América, enfrenta o Estudiantes. Já o Juventude continua na zona de rebaixamento e na próxima rodada enfrenta o Mirassol. Tá, então, a tela. 28 anos depois, o Flamengo contra o Juventude no Alfredo Jaconi. Só para conhecimento, o Flamengo não vencia desde outubro de 1997. Tá aí, ó, 3 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. 28 anos depois, hein, professor? Eu vou dizer que eu não posso falar que é difícil jogar lá, porque eu não jogo. Mas cobrir jogo lá é difícil. Eu estive em Juventude e Corinthians, um baita de um frio. E tá aí os melhores momentos dessa partida. Vitória importante para se manter como líder isolado na competição, professor? Muito importante, não só pelo aspecto histórico, né, que o Danilo destacou, e ele sofreu muito na infância porque ele é dos mais velhos, né? Os mais novos, o Pedro, por exemplo, estava nascendo em 97. Então era muito tempo. Acho que isso é amenizado também pelo fato que o Juventude não é propriamente um habitué de todo ano do Campeonato Brasileiro, mas está aí, a gente viu, era um número de partidas significativo. E para o jogo de hoje, o Flamengo venceu no melhor estilo Flamengo. Na individualidade, mas dentro de um coletivo que não se desesperou, para um jogo que se mostrava difícil até essa altura, porque o Juventude se defendia muito bem. Pouco fez do ponto de vista ofensivo. Mas nesses jogos enroscados, Lili, o Arrascaeta tem sido a chave mestra do Flamengo, né? Já fez isso contra o Grêmio, o time não sai com a vitória naquele dia por essas circunstâncias do futebol, de aparecer um daqueles pênaltis de mão na bola e bola na mão de um adversário que pouco atacou. Mas hoje o Flamengo foi muito eficiente como equipe, é uma equipe que não se entrega, que não se desmotiva, é uma equipe que ataca, junta e defende em bloco quando necessário, uma equipe muito consciente do que está fazendo e que tem individualidades fundamentais, né? O Arrascaeta é uma dessas individualidades. Acho que hoje também vale a gente destacar a presença de quem deu as assistências, o Carrascal no segundo gol. Foi muito importante também. Então o Flamengo é a união dessa coisa do individual e do coletivo que potencializa individualidades. Tem gente que chegou outro dia, o Saul foi outro importante na assistência do primeiro gol, parece que está jogando aí há 10 anos. O Flamengo apresenta um nível de jogo e números nesse campeonato, mais uma vez não sofreu gols, é muito difícil fazer gol no Flamengo. Então tem um saldo de gols muito grande para um campeonato disputado como esse, toma poucos gols, faz um número suficiente de gols por partida, caminha a passos largos, pelo menos para uma briga muito direta com o Palmeiras, né? E a gente olhando a classificação, o Palmeiras por pontos perdidos está 1 ponto só atrás, ainda há o confronto entre eles. Tenho impressão de que essa carruagem vai tomar esse rumo para o resto do campeonato. O Cruzeiro correndo mais por fora. E importante, né? Porque o Palmeiras acaba goleando o Internacional em casa, então cola ainda mais no Flamengo e amanhã o Cruzeiro entra em campo contra o Bahia. Por mais que vença, né? Também não consegue alcançar o líder Flamengo. E tem briga por artilharia também. Caio Jorge agora está a 2 do Arrasca, que guardou dele hoje. Está muito interessante essa, não diria reta final, mas essa reta que começa a ser a decisiva do brasileiro do ponto de vista de títulos, né? De título, no caso. O Cruzeiro, por exemplo, agora será o mais descansado deles. Ele vai jogar vendo Palmeiras e Flamengo com suas atenções divididas em Libertadores. Mas eu acho que para o Cruzeiro é mais difícil, Lili, porque o campeão desse ano ele vai ter que contar com 2 coisas, com seu nível de excelência e com algum tipo de queda em relação a um adversário, no caso de Palmeiras ou Flamengo, ou de 2 adversários no caso do Cruzeiro. Eu acho que é aí que o Cruzeiro perde um pouco de terreno. Mas é uma briga muito interessante na parte de cima da tabela. Tudo bem, craque Neto? Boa noite para você, boa noite a todos que estão nos acompanhando, a todo mundo que está no estúdio. Pois é, Neto, o Flamengo, daquele modo Felipe Luiz, venceu mais uma no Campeonato Brasileiro, se recupera na competição depois de empatar em casa contra o Grêmio, faz a alegria de uma nação de torcedores que estava aqui também, Neto, em Caxias do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, acompanhando a partida. Foram cerca aí de 4.000 torcedores do Flamengo que acompanharam em loco essa vitória
por 2-0. Primeiro gol marcado pelo Arrascaeta na primeira etapa, gol de cabeça. E no segundo tempo, o Emerson Royal fez o seu primeiro gol com a camisa do Flamengo e põe fim, Neto, a um jejum, olha, muito grande do Flamengo aqui em Caxias do Sul. Porque o time rubro-negro não vencia aqui no estádio Alfredo Jaconi desde 1997. Ou seja, há 28 anos o Flamengo vinha à Serra Gaúcha e não conseguia vencer o Juventude. O tabu acabou, a torcida faz a festa e o Flamengo se consolida ainda mais na liderança do Campeonato Brasileiro. Com 50 pontos, abre uma vantagem de 4 pontos para o Palmeiras, que ainda tem um jogo a menos, e uma vantagem de 6 para o Cruzeiro. É só festa no Mengão, que tem boas notícias, a permanência do Filipe Luís e mais uma partidaça, craque do Arrascaeta, camisa 10, que deixa o comentarista até sem ter o que falar, porque joga muita bola o camisa 10 do Flamengo. Ô, Léo, fica com a gente aqui o Thiago Carpini, que ganhou do Vasco aí, que ganhou do Corinthians aí, que empatou, acho que contra o Vitória, tinha feito 7 pontos. O Thiago Carpini que foi muito bem. Reporta aí, minha querida Marília Ruiz, qual a ideia do Flamengo? Foi para 50 pontos e ganhou, depois de 28 anos como o Léo, sonda. Não é o dono do supermercado sonda não, hein? Se for, manda pra nós uma cesta básica pra nós, que é pra ajudar a família, se Deus quiser. Deixa o moleque lá, corta ele, deixa ele aí, que ele tá lá, o Léo. Conta pra mim, 50 pontos, e aí ganha o jogo. E o de Arrascaeta, que é um monstro, Marília Ruiz. Eu acho que dá pra dizer que até aqui, com folgas, talvez ele seja o melhor jogador do campeonato, assim como o Filipe Luís se consolida como um técnico que começou o campeonato dizendo que a prioridade era o Campeonato Brasileiro, e aí há 3 dias da quartas de final de Libertadores contra o Estudiantes fora de casa, coloca o melhor que ele poderia colocar em campo para quebrar o tabu em Caxias. Parece que não fez isso para a Sul-Americana, né? Isso. Não fez para a Sul-Americana. Então. Mas o Corinthians também não tinha, jogou com 5 jogadores que 3 semanas atrás não eram titulares, então também não era o time completo. Mas no caso do Flamengo, é um time que investiu brutalmente na janela, que não fez uma boa Copa do Mundo de Clubes, ou ficou aquém daquilo que a gente esperava, ganhou o campeonato, ganhamos do Chelsea, mas não foi o melhor campeonato possível. É verdade que o chaveamento colocou o Bayern de Munique, mas o Flamengo jogou menos do que se esperava. Só que a janela deu ao Flamengo jogadores de seleção em profusão. Hoje não tinha o Jorginho. Mas é importante você ter umas pessoas que entendem. Eu nunca imaginei que o Samuel Lino viesse para a equipe do Flamengo, né? E eles fizeram uma janela espetacular, mano. É verdade. E eu acho que também com a mão do técnico que essa semana disse não para o futebol turco, que é o Filipe Luís, que passou muito tempo na Espanha, no Atlético de Madrid, tem uma ótima relação, e do Atlético de Madrid vieram jogadores importantes para esse time do Flamengo. Hoje o Jorginho, que veio do Arsenal... O cara fazendo gol dentro da área. Não jogou. Voltou o Alan, né, que é um jogador que a torcida não gosta. Fora de casa, acho que é mais fácil colocar o Alan, mas o Flamengo foi melhor, fez 2-0 e se consolida na liderança. É verdade que o Palmeiras tem um jogo a menos, o Palmeiras atropelou o Internacional, mas o Flamengo segue sendo o favorito, até pelo elenco que tem. Ô, Quesada, dá pra entender. Eu faço as contas, mesmo umas contas. O Léo tá com a gente aqui, tipo... Lembra o Oswaldo Souza, que tinha? Sim. Da Globo? Sim. Vamos lá. Sabe quantos pontos tem o Sport? 11, certo? Ele precisa, pra não cair, 33 pontos. Sim. Certo? Pra não cair, pra ir pra 44. Sim. O Flamengo tem 50, certo? O Flamengo tem 50. Quantos jogos tem no segundo turno? O Flamengo... 22, tá com 22 jogos, isso, né? Falta 16 jogos. 16. Se o Flamengo ganhar 25 pontos, o Flamengo é campeão, irmão. Ninguém mais ganha o título do Flamengo. Um time que não perdeu no Maracanã ainda, vai e ganha de todo mundo 50 pontos, Quesada. O Flamengo... Bom, eu continuo com a minha velha opinião, né? Flamengo e Palmeiras brigando até o final. E na 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, citado por você... Não tira o Cruzeiro, Quesada, sabe por quê? Vou dizer pra você. Fala. Porque como mudaram a tabela e foi muito inteligente por parte da CBF, o Cruzeiro só joga em dia 10 de dezembro e dia 14, que são os 2 jogos contra o Corinthians. Depois do Brasileiro. Até lá o Cruzeiro só tem o Brasileiro. E o Cruzeiro tá com 44 pontos. Agora o Cruzeiro joga hoje com o Bahia lá, não, né? tudo nessa bem, rodada. Tudo bem. E aí? Você tem razão. Mas eu coloco o Cruzeiro como a outra força. Tá, as 3, eu acho. Jogo é amanhã. Agora, Flamengo e Palmeiras vão fazer um duelo direto na 29ª rodada. Aí a chance
do Palmeiras não depender de ninguém, certo? Se o Palmeiras fizer o serviço no Maracanã e vencer o Flamengo... Qual o próximo jogo do Palmeiras? Palmeiras e... Que é fora. Eu não sei tudo também. Palmeiras e Fortaleza. Fortaleza. Lá, certo? Aqui, sábado 9 da noite. Então, sábado 9 da noite. O Flamengo e quem? É isso que a gente tem que fazer, Flamengo essa Cascão? Flamengo e Vasco, aí já é diferente. Então, e é no meio, desse mata-mata de Libertadores. Vai depender do que acontecer em Buenos Aires para os dois, para saber qual é o time que joga. Na verdade, o que eu penso em relação ao brasileiro é quando o Palmeiras perder 2 jogos consecutivos, ele tá fora. Se não acontecer isso, ele vai ficar dentro ele continua na briga. Não pode chegar nesse jogo contra o Flamengo com 7 de diferença. Não, acabou. Não resolve. Aí não resolve. Godoy, o que você pensa do Flamengo? O Léo, tá lá, o Léo Sonda, direto lá com a gente do estádio Alfredo Jaconi. Me conta aí, Godoy, qual a ideia sua? Para a felicidade do meu diretor Maurício Cruz, o Flamengo está mostrando no campo que realmente é superior aos adversários. Jogando, mas muito, né? O que está jogando, porque ele faz prevalecer a condição elevada que ele tem em relação aos adversários. Portanto, o título depende só dele. Não tem... Que diretor da onde, Godoy? Daqui? Da Ecobir. Ah, então quer fazer jabá agora, então, não, aqui, quer Ecobir. Por isso que eu não falei o produto. Mas eu tô te perguntando. Então vamos lá. O senhor trouxe algum barril pra nós? Não, só tô perguntando. Você responde sim ou não? Maurício Cruz, não, você trouxe barris. Mas você trouxe algum barril? Tá lotado pra você. Pra você. Não, nem pra você. Perto. Já fez um jabá do Ecobir, que por sinal, na festa de final de ano vai ter pra nós. Que por sinal, os caras que tomavam em determinado lugar um chopp aí, era tudo do Ecobir, né? Não. Era assim. Ah, no lugar. No lugar aí. Que todo mundo, aquele negocinho, passava faca, não passava? Olha, mundo. Ô, Léo, conta pra mim do Juventude. A Juventude perdendo jogos em casa, independentemente do Flamengo, Corinthians, São Paulo, dos clubes grandes, né? O Juventude é grande também. Mas agora, por exemplo, pega o Mirassol. O Juventude não pode deixar de fazer pontos dentro de casa. Se deixar, o Juventude coloca a outra parte da tabela lá pra mim, Cascão. Aqui no apito final, vamos lá. Coloca aí, quem que tá aí comigo para fazer isso? Vamos lá, o Juventude tá com 21 pontos. O Juventude precisa fazer 23 pontos nos próximos 22 jogos. Para não cair. Tá ferrado. Né? É difícil. Léo? Pois é, Neto, até existia uma expectativa, né, da torcida, do Juventude, dos jogadores, de escapar do rebaixamento nessa rodada, porque sairia da zona em caso de um bom resultado contra o Flamengo. Mas é claro, né, o torcedor do Juventude, ele nunca vai contar com uma vitória fácil contra um adversário como o Flamengo, vocês estavam ressaltando. Realmente o time do Filipe Luiz é um time que domina muito o jogo, 75% de posse de bola, dificultou bastante a vida do Juventude, que viveu ali de algumas escapadas, principalmente na segunda etapa. Mas não conseguiu levar grande perigo ao gol do Rossi, permanece na zona de rebaixamento, mas olha, Neto, pelo que a gente está vendo aqui no Rio Grande do Sul, não vai ser surpresa se o Juventude daqui a pouco escapar da zona de rebaixamento nas próximas rodadas, porque dos times gaúchos é o que mais tem dado alguma esperança, algum sinal de que possa se recuperar. O Grêmio está muito mal, o Inter está muito mal, os dois vão disputar o Clássico Grenal no próximo final de semana, e o Juventude vai ali, comendo pelas beiradas, já venceu o Ceará no Nordeste, agora, claro, vai ter jogos difíceis aqui dentro de casa, do Alfredo Jaconi, que é onde soma o seu maior número de pontos, historicamente, no Campeonato Brasileiro. É porque faltando, por exemplo... quantos jogos faltam aí? 16? É isso. 16. 8 em casa, 8 fora, certo? O Juventude, os times menores, dificilmente tem uma vitória em 8 jogos fora de casa. Vamos supor que ele ganhe 8 jogos seguidos em casa. 8 vezes 3? 24. Tá dentro, não cai. Mas não vai acontecer isso. Né? Para os times menores, é isso que eu faço, a conta que eu faço. Essa página aí, ó, qualquer um pra mim pode cair. Internacional, Ceará, Atlético Mineiro, Grêmio, Santos, Vasco, Vitória, Juventude. Pra mim o Fortaleza e o Sport já caiu. Pra mim. O Vasco joga hoje em casa contra o Ceará. Se ganhar, vai pra 25. E se o Ceará ganhar também dá uma escapada. Vai pra 29 o Ceará. Porque o Vasco depois pega o Flamengo no próximo domingo. Exatamente isso.
Aliás, eu queria falar um negócio do Saul aqui. Todo mundo sabe que o filho dele nasceu ontem na cidade do Rio de Janeiro, no sábado, véspera do jogo com o Juventude. Ele foi liberado pelo Flamengo para acompanhar o nascimento do filho. É o momento mais especial da vida de um homem, o nascimento de um filho. Nada supera isso, nada. A maior emoção que eu já vivi na minha vida é o nascimento dos meus filhos. É um negócio maravilhoso. A esposa dele é espanhola, a família é espanhola. Eles estão num país diferente, numa cidade diferente. Ele acompanha o nascimento do filho, fica com a esposa. Ele poderia muito bem se acomodar, falar assim, gente, vou ficar aqui esse domingo com a minha esposa, não vou jogar não. O clube entenderia perfeitamente, é uma justificativa aceitável. Todo profissional que é pai ou mãe tem um tempo para ficar com a família. E aí o que o Saul faz? O Saul fala, eu fico com a minha família, mas eu quero ir participar do jogo. Eu quero ir para Caxias do Sul. E ele foi no domingo, no dia do jogo. Ele saiu do Rio de Janeiro bem cedo. Ele não dormiu praticamente. Aí ele me pega um voo para Campinas. De Campinas ele pega outro voo para Caxias do Sul. E ele chega em Caxias do Sul 6 horas antes da bola rolar, por volta de 10 da manhã. Ele não tinha dormido direito, minha gente. Ele tinha vivido a grande emoção de ser pai, mais uma vez. Muita saúde para o Marco, que é carioca, brasileiro e filho do Saul Nigues. Que coisa maravilhosa, que ele seja um motivo só de alegria e de muitas felicidades. E aí o cara chega e o cara joga. E ele é o melhor em campo. Na minha opinião, o Saul foi o melhor jogador do Flamengo. Isso passa um recado muito importante para o grupo todo. Profissionalismo. Comprometimento. O cara poderia tranquilamente ter se aproveitado dessa situação, não daria problema nenhum para ele. Se eu chegasse aqui e falasse, ó, o Saul foi liberado do jogo porque o filho dele nasceu. Perfeito. Não tem problema com isso. Mas ele não. Ele falou, não, eu vou para lá. E não é uma viagem simples, não é uma viagem assim, Rio-São Paulo, Rio-Belo Horizonte, não. Você está indo para Caxias do Sul, Serra Gaúcha, né? Você tem que pegar 2 aviões. E o cara foi profissional. E em campo foi o melhor do Flamengo. Ou seja, isso é um recado total de profissionalismo. Que exemplo positivo. Aliás, esse grupo do Flamengo é muito elogiado por ser muito profissional. Então, minha gente, com a qualidade que tem, com o trabalho que o Felipe Luiz faz, com a estrutura que o Flamengo tem e com um grupo que tem lideranças positivas e um grupo extremamente profissional, o Flamengo tem tudo para ser campeão de coisas muito grandes. O tempo vai dizer. Dá uma olhada nisso aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha só. Olha isso, minha gente amiga do Brasil. Dá uma olhadinha. Posse de bola, 74% do Flamengo. É impressionante isso, cara. É impressionante. Grandes chances, 2-0 do Juventude, 2 do Flamengo. Finalizações, 13 do Flamengo, 6 do Juventude. Defesas do goleiro, 2 do Juventude, 1 do Rossi. Escanteio 6-7, faltas 16 Juventude, 12 Flamengo, não foi um jogo muito faltoso. Número de passes, 219 do Juventude, 648 do Flamengo. O Flamengo teve 3 vezes mais passes no jogo do que o Juventude. Desarmes, equilíbrio, 17-18. Faltas 12-16, cartões amarelos 2-2 e tal, por aí vai. Aqui finalizações, né? 6-13, finalizações no gol 1-4, na trave 1, a cobrança de falta do Arrascaeta, para fora 1-4, né? É isso, chutes defendidos 4-5, finalizações dentro da área 2 do Juventude, 9 do Flamengo, finalizações fora da área 4 do Juventude, 4 do Flamengo. Realmente um amasso, né? Para você, Saul e Jorginho estão entre as 10 maiores duplas de volantes do mundo. Eu não tenho a menor dúvida em afirmar isso. Eu não sei se é a 10ª, eu não sei se é a 9ª, eu não sei se é a 8ª, a 7ª, mas que Saul e Jorginho compõem uma das 10 melhores duplas de volantes do futebol mundial, eu não tenho dúvida. Qual dupla de volantes aí nós temos que estarão à frente de Saul e Jorginho? Com a qualidade que eles têm.
com o encaixe de jogo que eles têm. Aqui na América não tem nenhuma melhor. Nós vamos ter que buscar lá na Europa e vamos encontrar, claro. Mas aqui não tem. Então, respondendo, Saúl e Jorginho estão sim formando uma das 10 melhores duplas de volante do mundo. Concorda comigo? E aí? Mota, é isso aí. É o tabu. Tabu é tabu, né? O Flamengo é destruidor de tabus. Destruiu lá o Bragantino esse ano, ganhou depois de 26 anos. Hoje ganhou depois de 27 anos a equipe do Juventude. São 12 jogos, é verdade. Porque o Juventude esteve na Série B, voltou, esteve lá, voltou. Mas, de qualquer maneira, nunca foi simples para o Flamengo ganhar lá, jogar lá. Aliás, você sabia que o Flamengo, ao vencer o Juventude por 2-0, além de quebrar o tabu de não vencer lá há 27 anos, depois de 12 jogos, o Flamengo estabeleceu uma outra marca histórica. Pela primeira vez na história do Campeonato Brasileiro, o Flamengo foi ao Rio Grande do Sul e venceu todos os times gaúchos lá no Rio Grande. Isso nunca tinha acontecido na história do Campeonato Brasileiro. Vocês estão percebendo o momento que o Flamengo vive? Quebrador, destruidor de tabus. Porque quem acompanha futebol há mais tempo vai se lembrar, como eu, que o Flamengo, quando saía a tabela e via assim, o Flamengo vai jogar lá no Paraná, era pancada. O Flamengo já foi goleado pelo Paraná Clube. Quando ia jogar no Rio Grande do Sul, tinha problema. Era difícil jogar contra a Inter, contra a Grêmio, contra o Juventude. Complicado. O Flamengo já sofreu com o Brasil de Pelotas em Campeonato Brasileiro. Então, assim, é uma nova era realmente. O Flamengo, de fato, ele está em outro patamar, como muito bem definiu o Bruno Henrique. O Flamengo está deixando para trás coisas que marcaram a sua história negativamente. Como eu disse na narração de 2019, quem foi que disse um dia que o Flamengo não tem tradição na Libertadores da América? Minha gente, o Flamengo ganhou 2 Libertadores de 2019 para cá. O Flamengo foi finalista de uma Libertadores e foi vice-campeão. Ou seja, o Flamengo chegou nos últimos anos a 3 finais de Libertadores. E esse ano é um sério candidato a estar de novo numa final de Libertadores na América. Tem grande possibilidade de estar numa final de Libertadores. Então o Flamengo ele está virando uma página, destruindo tabus, escrevendo a sua história, que completará 130 anos esse ano, mas com páginas ainda mais vitoriosas e marcantes. É uma nova era rubro-negra. Impressionante, cara. Impressionante. Filipe Luís está se tornando um quebrador de tabus. Mas tem gente que ainda prefere chamá-lo de estagiário. Eu diria então que é um estagiário com sorte, né? Porque ele vai empilhando tabus que outros não quebraram e ele vai quebrando, né? O Flamengo venceu hoje o Juventude no Alfredo Jaconi, algo que não acontecia há exatos 28 anos, e venceu com autoridade, venceu por 2-0. Foi uma grande atuação? Não, não foi. Mas não era o que eu, pelo menos, esperava hoje. Cansamos de conversar aqui, inclusive nas lives que antecederam ao jogo, a de ontem, a de anteontem, tá? Dizendo, olha, 1-0 é goleada. É o tipo do jogo que, principalmente depois da vitória do Palmeiras sobre o Internacional, né, uma vitória com o primeiro tempo estonteante, o fundamental era não deixar o Palmeiras encostar. Isso o Flamengo fez. O Flamengo venceu por 2-0, abriu novamente 4 pontos em relação ao Internacional, sendo que o Flamengo tem um jogo a cumprir e o Inter não, 4 pontos em relação ao Palmeiras. E o Flamengo tem um jogo a cumprir e o Palmeiras tem 2. Então, se ganharem os jogos que faltam, a diferença vai ser de 1 ponto, que era como estava no início da rodada. Hoje, no início da rodada, Flamengo e Palmeiras tinham rigorosamente o mesmo número de pontos, o mesmo número de jogos. E esse mesmo número de jogos mostrava, na tabela, o Flamengo 1 ponto à frente do Palmeiras. O Flamengo, com essa vitória, garante que mesmo que o Palmeiras ganhe os seus 2 jogos atrasados e o Flamengo ganhe do Sport, o Flamengo se manterá na frente do Palmeiras por apenas 1 ponto, mas, eu lembro sempre, falta ao Flamengo e Palmeiras o jogo do retorno, que será no Maracanã. Não custa lembrar também que no jogo do turno, que foi no Allianz Parque, o Flamengo sapecou 2-0 no Palmeiras.
Então, eu acho que o Flamengo se manteve numa situação muito boa no campeonato. Por favor, não me venham com aquelas histórias. Se não tivesse tomado o gol do Grêmio. Se não tivesse perdido por... Gente, isso aí é o seguinte. Esses pontos que o Flamengo deixou pelo caminho, o Palmeiras deixou com um a mais. Deixou todos os pontos que o Flamengo perdeu, ele também perdeu e perdeu mais um. Por isso mesmo está um ponto atrás. Então, vamos olhar daqui para frente. E o que eu vi daqui para frente foi uma boa perspectiva do Flamengo voltar a brilhar nesta temporada, quem sabe até conquistando os 2 títulos que faltam, o Brasileiro e a Libertadores. Claro, temos muita coisa para conversar, inclusive sobre a escalação do Flamengo, né? Eu confesso que quando eu vi o Alan no lugar, que supostamente seria do Jorginho, e não o De La Cruz, que seria o seu substituto natural, eu fiquei muito, muito puto da vida. Eu digo, porra, Felipe, a hora que o De La Cruz tem uma chance de jogar 90 minutos, mas bom, alguns companheiros, nessa minha observação, contra-argumentaram algo que faz sentido, de uma certa maneira, faz um certo sentido, pelo menos. Disseram, olha, é possível que o Jorginho não jogue também contra os Estudiantes. É possível que esse tal edema, essas tais dores musculares que eu estou dizendo aqui, quem me acompanha sabe, há um tempão, que na verdade são uma contusão que o Flamengo está tentando esconder. Primeiro falava só em dores musculares, agora já falou em edema, e agora chegou o Zeus. Olha lá, Zeus, dá uma boa noite para todo mundo aqui, Zeus. Olha para lá, dá uma boa noite para todo mundo. É isso mesmo, garotão. Zeus está satisfeito porque Zeus é Mengão. Claro que Zeus é Mengão, né? Então, eu já estou em dúvida porque a argumentação é a seguinte: se o Jorginho não puder jogar contra o Estudiantes, aí sim o Felipe deve botar o De La Cruz. Então ele provavelmente teve medo de botar o De La Cruz hoje. O De La Cruz, que a gente sabe que é de vidro, que tem uma contusão crônica no joelho, poderia sentir alguma coisa e aí não jogaria contra os Estudiantes. É uma lógica meio torta, mas faz um certo sentido. Eu acho que, pelo contrário, o De La Cruz deveria ter jogado hoje, até para manter. O De La Cruz está sem jogar desde antes da data FIFA. Então, eu acho que teria sido bom o De La Cruz jogar hoje para ganhar ritmo. Podia não jogar os 90 minutos. Por exemplo, começou com o Alan. Ok. No segundo tempo, eu esperava ver o De La Cruz. E não foi isso que aconteceu. O Alan jogou até o final. Até foi quem deu o cruzamento para o Royal fazer o segundo gol, né? Aliás, foi a única coisa decente que ele fez no jogo, né? No resto eu não vi ele fazer rigorosamente nada. Mas o De La Cruz não apareceu. Enfim, Felipe Luiz conseguiu essa proeza pra gente. Vamos para a nossa análise. Antes de mais nada, eu vou trazer os números aqui do jogo segundo o SofaScore. O Flamengo teve 74% de posse de bola, tá? É um número, assim, impressionante, jogando na casa do adversário. Grandes chances, 2 para o Flamengo, 0 para o Juventude. Total de chutes, 13 do Flamengo, 6 do Juventude. Defesas do goleiro, 1 do Flamengo, 2 do Juventude. Escanteios, 7 do Flamengo, 6 do Juventude. 16 faltas do Juventude e apenas 12 do Flamengo. O Flamengo deu 648 passes e o Juventude apenas 219. O Flamengo desarmou 18 vezes, mesmo tendo mais posse de bola, ficando mais com a bola, tocando mais a bola. O Flamengo teve mais desarme que o Juventude, que teve 17. Faltas, o Flamengo fez 16 e o Juventude 12, cartão amarelo, 2 para cada lado. Pessoal, é o seguinte, o Flamengo foi muito melhor que o Juventude no Alfredo Jaconi. A escalação, eu vou discordar do Felipe Luiz quando ele coloca o Alan. Vene, mas você está sendo engenheiro de obra pronta, o Alan não foi bem, por isso que você está falando. Não, a escalação saiu, não fiz nenhuma crítica nas redes sociais, porque eu adotei essa estratégia, digamos assim, porque eu não acho justo criticar a escalação, tendo em vista que o Felipe Luiz ou qualquer outro treinador conhece muito mais o elenco. Mas aconteceu aquilo que eu já imaginava. Com o Alan no meio de campo, o meio de campo do Flamengo fica muito mais lento. Não ganha basicamente em nada se o De La Cruz estivesse à disposição. Por outro lado, o Saúl novamente fazendo uma grande partida com a camisa do Flamengo. Por falar em Saúl,
Palmas para a diretoria do Flamengo, para o técnico Felipe Luiz, para o José Boto, para todos envolvidos nessa contratação. Um jogador de altíssimo nível que chega, entre aspas, de graça ao Flamengo. O Flamengo não pagou a nenhum clube para contratar o Saul. E o Saul, ele chega para brigar pela titularidade com o Pulgar, por exemplo. Porque para mim o Jorginho é titular absoluto. Para mim isso aí é indiscutível. A dúvida é quem será a dupla do Jorginho? Saul ou o Pulgar que está retornando agora de lesão? A ver. Quem tem a ganhar é o Flamengo, porque os dois jogadores jogam muita bola. O Arrascaeta, não é porque ele fez um gol, mas botou uma bola na trave, uma cobrança de falta lindíssima, jogando muita bola novamente. E por falar em Arrascaeta, os números dele na temporada são absurdos, gente. Só para vocês terem noção. O Arrascaeta em 2025, 43 jogos, 18 gols, ele igualou o número de gols da maior da temporada mais artilheira dele, que foi 2019, que ele fez 18 gols na ocasião, 13 assistências até agora. Só no Brasileiro ele tem 20 jogos, 13 gols e 10 assistências. Artilheiro do Flamengo e vice-artilheiro do Brasileirão, líder de assistências do Brasileirão. O Arrascaeta tá comendo a bola. Por outro lado, o Luiz Araújo não fez uma boa partida, muito pelo contrário. Teve um lance, inclusive, que ele saiu na ponta direita, ele poderia ter rolado para trás, que o Arrascaeta estava sozinho. Ele preferiu finalizar e finalizou muito mal. Então, eu acho que o Luiz Araújo foi muito mal. O Pedro também, que iniciou a partida, também não fez um bom jogo. Depois o Gonzalo Plata entrou no lugar dele e entrou muito bem, deu mais dinâmica, mais intensidade, mais velocidade. O Samuel Lino também não jogou bem. Inclusive, a minha crítica, entre aspas, ao Felipe Luiz o fato... Foi mal, desculpa, gente. O fato dele ter deixado... Porque chegou uma mensagem que eu tive que ler. O fato dele ter deixado o Samuel Lino durante muito tempo no jogo, isso é uma crítica ao Felipe Luiz, mas é uma crítica entre aspas, tá? Porque, enfim, repito, o Felipe Luiz ele conhece muito mais os jogadores do que eu, mas eu teria tirado o Samuel Lino bem antes e teria colocado o Cebolinha como ele colocou. Então, de uma maneira geral, o Flamengo fez uma grande partida, o setor defensivo muito seguro. Gostei do Danilo, que na ausência do Léo Ortiz entrou ali no time titular e conseguiu dar bons passes, quebrando linha, tal como o Léo Ortiz, mesmo sendo zagueiro, faz. O Léo Pereira é muito firme também e quero destacar também o Emerson Royal. Ele foi o jogador que fez o gol pela primeira vez com a camisa do Flamengo, um jogador que vem enfrentando muitas críticas de muitos torcedores nas redes sociais de uma maneira bem injusta. Tem poucos jogos com a camisa do Flamengo, ainda está se readaptando ao futebol brasileiro. Chegou também fora de ritmo, a forma física não era ideal, inclusive voltando de uma lesão importante no tornozelo. Então a data FIFA proporcionou a ele esse período para ele se aprimorar fisicamente falando, e hoje ele fez uma boa partida. Repito, não só pelo gol, mas a parte defensiva dele, a parte ofensiva, quando ele foi ao ataque, ele foi muito bem. E uma curiosidade que os dois gols foram de cabeça, mostrando aí, digamos assim, que o técnico Felipe Luiz, ele trabalha muito bem a equipe. Se não vai pelo chão, vai pelo alto. O Arrascaeta fazendo gol de cabeça, isso me chama muita atenção. Ele vive uma fase muito boa, artilheira, e até gol de cabeça o Arrascaeta está fazendo. O Emerson Royal fazer gol de cabeça não é nenhum absurdo, ele já havia feito em outros momentos, em outros clubes, mas de uma maneira geral, gente, eu gostei demais do Flamengo. Foi uma boa partida, não foi um espetáculo, longe disso, mas foi o suficiente para quebrar um tabu e botar o Flamengo na liderança ali com 50 pontos. Era um jogo muito importante, porque o Palmeiras havia vencido o Internacional e estava 46 pontos, tinha chegado a 46 pontos, o Flamengo com 47. Se perdesse esse jogo, ficaria só um ponto na frente do Palmeiras, sendo que o Palmeiras tem um jogo a menos que o Flamengo. Então essa vitória foi muito importante. O Cruzeiro joga nessa segunda, se o Cruzeiro vencer o Bahia, chega a 47 pontos, mas fica com 23 jogos, tá? Tem um jogo a mais que o Flamengo. O Flamengo ainda tem um jogo a cumprir, que é contra o Sport. Então é para o torcedor rubro-negro comemorar bastante, uma vitória que dá mais confiança ainda para um jogo extremamente importante para o Flamengo da quinta-feira contra o Estudiantes pela Libertadores. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Mengão. Agora o foco do Flamengo vira total para a partida contra o Estudiantes da Argentina. O Flamengo pega o Estudiantes nessa quinta-feira. O Flamengo precisa de um bom resultado, porque a primeira partida vai acontecer no Maracanã. Provavelmente teremos Maracanã lotado, a pressão da torcida para empurrar o Flamengo para mais uma vitória. O Flamengo precisa de um bom resultado para poder ficar mais tranquilo na partida de volta
lá na Argentina. Nação, obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixa o like, ó. Aqui desse lado vou deixar mais informações do Flamengo. É só você clicar para você acompanhar junto com a gente. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo.